Curso em Milagres, capítulo 17. O perdão e o relacionamento santo. Tópico 3. Sombras do passado. 1. Perdoar é meramente lembrar apenas os pensamentos amorosos que deste no passado e aqueles que te foram dados. Todo o resto tem que ser esquecido. O perdão é uma lembrança seletiva que não se baseia na tua própria seleção, pois as figuras feitas das sombras que queres tornar imortais são inimigas da realidade. Que estejas disposto a perdoar o Filho de Deus por aquilo que ele não fez. As figuras das sombras são as testemunhas que trazes contigo para demonstrar o que ele fez e o que não fez. Porque as trazes contigo, tu as ouvirás. E tu, que as mantens, pela tua própria seleção, não compreendes como vieram à tua mente e qual é o teu propósito. Elas representam o mal que pensas que te foi feito. Tu as trazes contigo somente com o fim de poderes retribuir o mal com o mal, esperando que o seu testemunho faça com que sejas capaz de pensar em outra pessoa como a culpada e não ferir a ti mesmo. Elas falam com tanta clareza a favor da separação que ninguém que não estivesse obcecado em manter a separação poderia ouvi-las. Elas te oferecem as razões pelas quais deverias entrar em alianças não santas para dar apoio às metas do ego e fazer dos teus relacionamentos testemunhas do poder egótico. 2. São essas figuras das sombras que querem fazer com que o ego seja santo em teu modo de ver e te ensinar que o que fazes para mantê-lo a salvo é realmente amor. As figuras das sombras sempre falam a favor da vingança e todos os relacionamentos nos quais elas entram são totalmente insanos. Sem exceção, esses relacionamentos têm como propósito a exclusão da verdade acerca do outro e de ti mesmo. E por isso que vês em ambos o que não está presente e fazes de ambos escravos da vingança. E é por isso que qualquer coisa que te faça recordar as tuas mágoas passadas te atrai e parece passar em nome do amor. Não importa quão distorcidas possam ser as associações pelas quais chegas a fazer essa conexão. E finalmente, é por isso que todos os relacionamentos dessa natureza tornam-se tentativas de união através do corpo, pois só corpos podem ser vistos como meios para a vingança. Que os corpos são fundamentais para todos os relacionamentos não santos é evidente. A tua própria experiência ensinou-te isso. Para o que podes não reconhecer, são todas as razões que contribuem para fazer com que o relacionamento não seja santo. Pois o que não é santo busca fortalecer a si mesmo, assim como a santidade, reunindo a si aquilo que pertence como semelhante a si. 3. No relacionamento não santo, não é com o corpo do outro que se tenta a união, mas com os corpos daqueles que não estão presentes. Pois, mesmo o corpo do outro, o que já é uma percepção extremamente limitada dele, não é o foco central do relacionamento tal como é, ou seja, inteiro. O que pode ser usado para fantasias de vingança e o que pode ser associado de forma mais pronta com aquelas pessoas com as quais realmente se busca vingança, é centralizado e separado, como as únicas partes de valor. Cada passo dado no sentido de fazer, manter ou romper um relacionamento não santo é mais um passo em direção à maior fragmentação e à irrealidade. As figuras das sombras entram mais e mais e a pessoa em quem elas parecem estar diminui de importância. 4. O tempo de fato não é benigno para com o relacionamento que não é santo, pois o tempo é cruel nas mãos do ego, assim como é benigno quando é utilizado para a gentileza. A atração do relacionamento não santo começa a apagar-se e a ser questionada quase que imediatamente. Uma vez formado a dúvida, necessariamente o penetra.
porque o seu propósito é impossível. O ideal do relacionamento não santo torna-se assim um ideal no qual a realidade do outro absolutamente não entra para não estragar o sonho. E quando temos o outro realmente traz para o relacionamento, melhor ele se torna. Assim, a tentativa de união vem a ser uma maneira de excluir até mesmo a pessoa com quem se buscou a união, pois ela foi feita de forma a excluir essa pessoa e unir-se a fantasias em êxtase ininterrupto. 5. Como pode o Espírito Santo trazer a interpretação que faz do corpo como meio de comunicação a relacionamento cujo único propósito é a separação da realidade? O que o perdão é, em si mesmo, permite a ele que o faça. Se tudo foi esquecido, exceto os pensamentos amorosos, o que fica é eterno. E o passado transformado vem a ser como o presente. O passado não entra mais em conflito com o agora. Essa continuidade estende o presente, aumentando a sua realidade e o seu valor na percepção que tens dele. Nesses pensamentos amorosos está a centelha da beleza, que fica escondida na feiura do relacionamento não santo, onde o ódio é lembrado. Ainda assim, ela está lá, para voltar à vida à medida que o relacionamento for dado àquele que lhe dá vida e beleza. E por isso que a expiação está centrada no passado, que é a fonte da separação e onde ela tem que ser desfeita. Pois a separação tem que ser corrigida onde foi feita. 6. O ego busca resolver os próprios problemas, não em uma fonte, mas onde não foram feitos. E assim, busca garantir que não haverá solução. O Espírito Santo quer apenas fazer com que as suas resoluções sejam completas e perfeitas. E, assim, busca e acha a fonte dos problemas onde ela está e lá a desfaz. E com cada passo no seu desfazer, cada vez mais a separação é desfeita e a união trazida para mais perto. Ele não está absolutamente confuso por nenhuma das razões em favor da separação. Tudo o que ele percebe na separação é que ela tem que ser desfeita. Permite que ela descubra a centelha da beleza escondida em teus relacionamentos e mostre-a a ti. A sua beleza te atrairá tanto que nunca mais estarás disposto a perdê-la de vista novamente. E permitirás que essa centelha transforme o relacionamento de tal forma que possas vê-la cada vez mais. Pois vais querê-la cada vez mais e tornar-te-ás cada vez menos disposto a permitir que ela seja escondida de ti. E aprenderás a buscar e a estabelecer as condições nas quais essa beleza pode ser vista. 7. Tudo isso farás com contentamento. Se apenas deixares que ele mantenha a centelha diante de ti, para iluminar o teu caminho e torná-lo mais claro para ti. O Filho de Deus é um, a quem Deus uniu como um só. O ego não pode separar. A centelha da santidade tem que estar a salvo, por mais escondido que possa estar em qualquer relacionamento. Pois o Criador do único relacionamento não deixou nenhuma parte dele fora de si mesmo. Essa é a única parte do relacionamento que o Espírito Santo vê, porque tem o conhecimento de que só essa é verdadeira. Tornaste o relacionamento real e, portanto, não santo, vendo-o onde não está e como não é. Dá ao passado aquele que pode mudar a tua mente a respeito disso por ti, mas primeiro esteja certo de que reconheces inteiramente que fizeste o passado representar e por quê. 8. O passado vem a ser uma justificativa para se entrar em uma aliança contínua, não santa, com o ego contra o presente, pois o presente é perdão. Portanto, os relacionamentos que a aliança não santa dita não são percebidos nem sentidos como se estivessem acontecendo agora. Apesar disso, o quadro de referências ao qual o presente se refere em busca de significado é uma ilusão do passado, na qual aqueles elementos que servem ao propósito da aliança não santa são retidas e o resto abandonado. E o que é assim abandonado é toda a verdade que o passado poderia oferecer ao presente, como testemunha da sua realidade. O que é mantido só testemunha a realidade dos sonhos.
9. Ainda depende de ti escolher-te a verdade ou a ilusão, mas lembre-te de que escolher uma é abandonar a outra. Aquela que escolheres, atribuirás beleza e realidade, porque a escolha depende de qual delas valorizas mais. A centelha da beleza ou o véu da feiura, o mundo real ou o mundo da culpa e do medo, verdade ou ilusão, liberdade ou escravidão. Tudo é a mesma coisa, pois nunca podes escolher a não ser entre Deus e o ego. O sistema de pensamentos só podem ser verdadeiros ou falsos, e todos os seus atributos vêm apenas do que eles são. Só os pensamentos de Deus são verdadeiros, e tudo o que decorre deles vem do que são e é tão verdadeiro quanto o é a fonte santa de onde vieram. 10. Meu irmão santo, eu quero entrar em todos os teus relacionamentos e caminhar entre tu e as tuas fantasias. Permite que o meu relacionamento contigo seja real para ti e deixa que eu traga realidade à tua percepção dos teus irmãos. Eles não foram criados para permitir que ferisses a ti mesmo através deles. Eles foram criados para criar contigo. Essa é a verdade que eu quero interpor entre tu e a tua meta feita de loucura. Não fique separado de mim e não permitas que o propósito santo da expiação se perca para ti em sonhos de vingança. Relacionamentos nos quais tais sonhos são acalentados excluíram a mim. Deixa-me entrar, em nome de Deus, e trazer-te a paz, para que possas me oferecer a paz. Tópico 4. Os dois retratos. 1. Deus estabeleceu o seu relacionamento contigo para fazer-te feliz, e nada do que faças que não compartilhe o seu propósito pode ser real. O propósito atribuído por Deus a qualquer coisa que seja é a sua única função. Devido à sua razão para criar o seu relacionamento contigo, a função dos relacionamentos veio a ser para sempre a de fazer feliz, e nada mais. Para cumprir essa função, tu te relacionas com as tuas criações, assim como Deus com as suas. Pois nada do que Deus criou está à parte da felicidade, e nada do que Deus criou quer outra coisa senão estender a felicidade como fez o seu Criador. Qualquer coisa que não cumpra essa função não pode ser real. 2. Nesse mundo é impossível criar, no entanto, é possível fazer feliz. Eu tenho dito repetidas vezes que o Espírito Santo não quer privar-te dos teus relacionamentos especiais, mas apenas transformá-los. E tudo o que isso significa é que ele vai restaurar neles a função que lhes foi dada por Deus, a função que tu lhes deste. Claramente, não é a de fazer feliz, mas o relacionamento santo compartilha o propósito de Deus, ao invés de ter como objetivo substituí-lo. Cada relacionamento especial que fizeste é um substituto para a vontade de Deus e glorifica a tua em vez da sua, devido à ilusão de que elas são diferentes. 3. Fizeste relacionamentos muito reais, mesmo nesse mundo. No entanto, não os reconheces porque elevaste os seus substitutos a uma predominância tal que, quando a verdade te chama, como faz constantemente, respondes com um substituto. Cada relacionamento especial que tenhas feito tem como seu propósito fundamental o objetivo de ocupar a tua mente de forma tão completa que não ouças o chamado da verdade. 4. Em certo sentido, o relacionamento especial foi a resposta que o ego deu à criação do Espírito Santo, que foi a resposta de Deus à separação. Pois, embora o ego não tivesse compreendido o que tinha sido criado, estava ciente da ameaça. Todo o sistema de defesa que o ego desenvolveu para proteger a separação contra o Espírito Santo foi em resposta à dádiva com a qual Deus o abençoou, e através da sua bênção permitiu que ela fosse curada. Essa bênção contém dentro de si a verdade a respeito de todas as coisas. E é verdade que o Espírito Santo está em íntimo relacionamento contigo, porque nele o teu relacionamento com Deus é devolvido a ti. O relacionamento com ele nunca foi rompido, porque o Espírito Santo nunca esteve separado de ninguém desde a separação.
e através dele, todos os teus relacionamentos santos foram cuidadosamente preservados para servir ao propósito de Deus para ti. 5. O ego está sempre alerta à ameaça, e a parte da tua mente da qual o ego foi aceito está muito ansiosa para preservar a própria razão, tal como a vê. Ela não se dá conta de que é totalmente insana e tens que reconhecer exatamente o que isso significa, se queres ser restaurado à sanidade. Os insanos protegem seus sistemas de pensamento, mas os fazem de maneira insana. E todas as suas defesas são tão insanas quanto que pretendem proteger. A separação nada tem em si mesma nenhuma parte, nenhuma razão e nenhum atributo que não seja insano. E a sua proteção é parte dela, tão insana quanto o todo. O relacionamento especial, que é a sua forma principal de defesa, portanto, não pode deixar de ser insano. 6. Agora tens apenas um pouco de dificuldade em dar-te conta de que o sistema de pensamento que o relacionamento especial protege não passa de um sistema de delusões. Reconheces, pelo menos em termos gerais, que o ego é insano. Entretanto, o relacionamento especial ainda te parece, de algum modo, diferente. Contudo, nós olhamos para ele muito mais de perto do que para muitos outros aspectos do sistema de pensamento do ego que tens estado mais disposto a abandonar. Enquanto esse permanece, não abandonarás os outros, pois esse não é diferente deles. Retém esse e terás retido a todos. 7. É essencial reconhecer que todas as defesas fazem exatamente aquilo do qual pretendem defender. A base subjacente à sua efetividade é o fato de oferecerem o produto do qual pretendem defender. O que defendem é colocado nelas para ser mantido em segurança, e à medida que operam, é isso o que trazem a ti. Toda defesa opera dando dádivas, e a dádiva sempre é uma miniatura do sistema de pensamento que a defesa protege, montada em uma moldura dourada. A moldura é muito elaborada, toda guarnecida de joias, profundamente esculpida e polida. Seu propósito é ter valor em si mesma e distrair a sua atenção daquilo que ela contém. Mas a moldura, sem o retrato, tu não podes ter. As defesas operam para fazer-te pensar que podes. 8. O relacionamento especial tem a moldura mais importante e enganadora de todas as outras defesas que o ego usa. Seu sistema de pensamento é oferecido aqui, cercado por uma moldura tão pesada e tão elaborada que o retrato é quase que obliterado por sua estrutura imponente. Na moldura são tecidas todas as espécies de ilusões fantasiosas e fragmentadas acerca do amor, disposta com sonhos de sacrifício e autoglorificação, entrelaçadas com fios dourados de autodestruição. O cintilar do sangue brilha como rubis, as lágrimas são lapidadas como diamantes e resplandecem na luz tênue da qual é feita a oferenda. 9. Olha para o retrato. Não deixes a moldura distrair-te. Essa dádiva te é perfeita para a tua condenação, e se a receberes, vai acreditar que estás condenado. Não podes ter a moldura sem o retrato. O que valorizas é a moldura, pois nela não vês nenhum conflito. No entanto, a moldura apenas é o invólucro para a dádiva do conflito. A moldura não é a dádiva. Não sejas enganado pelos aspectos mais superficiais desse sistema de pensamento, pois esses aspectos englobam o todo, completo em cada um deles. A morte está nessa dádiva cintilante. Não permitas que o teu olhar permaneça no cintilar hipnótico da moldura. Olha para o retrato e reconhece que é a morte que te é oferecida. 10. É por isso que o instante santo é tão importante na defesa da verdade. A verdade em si mesma não necessita de defesa, mas tu, de fato, necessitas de defesa contra a tua aceitação da dádiva da morte. Quando tu, que és a verdade, aceitas uma ideia tão perigosa para a verdade, ameaças a verdade com a destruição. E a tua defesa tem que ser agora empreendida para manter
a verdade íntegra. O poder do céu, o amor de Deus, as lágrimas de Cristo e a alegria do seu Espírito eterno são convocados para defender-te do teu próprio ataque. Pois tu os atacas, sendo parte deles, e eles têm que salvar-te, pois amam a si mesmos. 11. O instante santo é uma miniatura do céu que te é enviada do céu, e mantém um retrato montado em uma moldura. Entretanto, se aceitas essa dádiva, não verás a moldura em absoluto, porque a dádiva só pode ser aceita através da tua disponibilidade para focalizar toda a tua atenção no retrato. O instante santo é uma miniatura da eternidade, é um retrato da intemporalidade montado em uma moldura de tempo. Se focalizas o retrato, vais reconhecer que foi só a moldura que te fez pensar que era um retrato. Sem a moldura, o retrato é visto pelo que representa, pois assim como todo o sistema de pensamento do ego está nas suas dádivas, também assim todo o céu está nesse instante, tomado por empréstimo da eternidade e montado no tempo para ti. 12. Duas dádivas te são oferecidas. Cada uma é completa e não pode ser parcialmente aceita. Cada uma é um retrato de tudo que podes ter, visto de modos muito diferentes. Não podes comparar o teu valor comparado com um retrato. Não podes comparar o seu valor comparando um retrato com uma moldura. Tens que comparar apenas os retratos ou a comparação é totalmente sem significado. Lembra-te de que o retrato que constitui a dádiva. E só com base nisso é que está realmente livre para escolher. Olha para os retratos, ambos. Um é um retrato diminuto, difícil de se ver por trás das pesadas sombras do seu invólucro enorme e desproporcional. O outro é levemente emoldurado e pende na luz, belo para ser contemplado tal como é. 13. Tu que tanto tens tentado e ainda continuas tentando adequar o melhor retrato à moldura errada e assim combinar o que não pode ser combinado, aceita isso e fica contente. Cada um desses retratos é emoldurado de forma perfeita para o que representam. Um está emoldurado para ficar fora de foco e não ser visto. O outro está emoldurado para transparecer perfeita clareza. O retrato da escuridão e da morte torna-se cada vez menos convincente à medida que o investigas dentre seus invólucros. À medida que cada pedra sem sentido, que parece brilhar na moldura, quando está escuro, é exposta à luz. Passa a ser opaca e sem vida, e deixa de distrair-te do retrato. E finalmente olhas para o retrato em si mesmo, vendo afinal que, sem a proteção da moldura, ele não tem significado. 14. O outro retrato está levemente emoldurado, pois o tempo não pode conter a eternidade. Não há distração aqui. O retrato do céu e da eternidade torna-se mais convincente à medida que olhas para ele. E agora, através da comparação real, uma transformação de ambos os retratos pode afinal ocorrer. E a cada um é dado o seu lugar de direito quando ambos são vistos. Um em relação ao outro. O retrato escuro, trazido à luz, não é percebido como amedrontador, mas o fato de que é apenas um retrato é afinal compreendido. E o que vês nele vai reconhecer pelo que é um retrato de que pensas que fosse real e nada mais, pois além desse retrato, nada verás. 15. O retrato da luz, em contraste claro e inequívoco, é transformado no que está além dele. À medida que olhas para ele, reconheces que não é um retrato, mas uma realidade. Ele não é uma representação figurada de um sistema de pensamento, mas o sistema de pensamento em si mesmo. O que representa está lá, a moldura se desvanece gentilmente, e Deus surge na tua lembrança, oferecendo-te a totalidade da criação em troca do teu pequeno retrato, totalmente sem valor e inteiramente privado de significado. 16. À medida que Deus acende
a seu lugar de direito e tu, ao teu, experimentarás mais uma vez o significado do relacionamento e conhecerás o que é verdadeiro. Vamos juntos ascender em paz para o Pai, dando a Ele ascendência em nossas mentes. Nós tudo ganharemos por dar a Ele o poder e a glória, sem guardar nenhuma ilusão acerca de onde estão. Estão em nós, através da sua ascendência. O que Ele deu é seu. Brilha em todas as suas partes, assim como no todo. Toda a realidade do teu relacionamento com Ele está em nossos relacionamentos um com os outros. O instante santo brilha igualmente sobre todos os relacionamentos, pois nele todos são um. Pois aqui está apenas a cura, já completa e perfeita. Pois aqui está Deus, e onde Ele está, só o que é perfeito e completo pode estar.